que o Senhor possa imputar como justiça tudo que Ele tem feito por nós, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu quero contemplar assim, junto com vocês, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Para mim, queridos, assim, foi muito renovadora, foi um bálsamo de Deus mesmo, uma transformação de vida na minha vida. Aleluia. Que você esteja com o coração aberto, com os olhos atentos, ouvidos atentamente à voz do Senhor, aquilo que Ele quer nos ensinar. Amém? Vamos abrir a nossa palavra na Bíblia, na nossa espada, em Romanos 8, versos 28 e 29. Romanos 8, versos 28 e 29. Se você que está em casa puder também correr, pegar a tua palavra, se está perto de você, abra, acompanhe o texto junto comigo, junto conosco. Nós somos igreja, nós somos família, em nome de Jesus somos um só corpo, num só Espírito e num só Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também Ele predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos e muitos irmãos. Aleluia! Ele é o primogênito entre muitos de nós. Aleluia! Nós somos pequenos Cristo de Deus. Aleluia! Nós sabemos que esse texto aqui, normalmente nós usamos muito como jargão para falar com os outros. Esse texto encaixa mais com os outros do que conosco. É fácil olhar para outros e ver o que ele está passando e falar esse texto. Ah, fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, irmã. Isso vai passar, todas as coisas cooperam para o bem. Mas, queridos, eu e você estamos mais inseridos nesse texto do que nunca. Eu quero, assim, revelar a você aquilo que foi revelado a mim nessa tarde, assim, com muito amor pelo Espírito Santo, que 3 aspectos importantes nós podemos tirar nesse texto. Primeiro, é que nós temos a certeza, eu e você, temos a certeza que tudo cooperam para o bem. Tudo é tudo. Não tem quando você fala para o seu filho, você não sabe o que é não? Você não entendeu o que é não? Então aqui eu estou falando para você, tudo é tudo. Tudo coopera para o bem. Mas não é de forma isolada. Esse tudo e essa maneira de cooperar está contextualizada. Está contextualizada, porém, segundo ponto, ressalta que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Para com tudo, Deus coopera. Então, essa frase está destinada para um grupo de pessoas. Quem é esse grupo de pessoas? É o grupo de pessoas que entendeu que nós somos chamados para o propósito. Você tem propósito? Você foi chamado? Você o conheceu? Aquele que o conheceu, ele predestinou. Não foi assim que nós lemos? Irmão, desliga esse vento, fazendo um favor. Vou pôr minha Bíblia aqui que está atrapalhando. Então, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Isso é uma verdade, isso é um fato, isso é uma certeza. Para aqueles que decidiram dar uma resposta positiva à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aqueles que obedecem os seus mandamentos. Aqueles que decidiram permanecer, a se colocar no fluxo contínuo de transformação no que Deus está fazendo. Então tudo coopera, tudo é uma decisão para aqueles que decidiram, um grupo de pessoas que decidiram caminhar com Deus e dentro de um propósito específicos. São 3 coisas estabelecidas, determinado. É um alvo anteriormente estabelecido por Deus. Mas por que isso então? Por que tudo isso que Deus vai me fazer passar por todas as coisas, por todos os sofrimentos? Por quê? Por quê? Porque para que nós nos tornemos um em Cristo, semelhante com Cristo Jesus, porque Ele é o primogênito entre muitos e muitos de nós. Glória a Deus. Que pareçamos cada vez mais com Jesus. Quando entramos no fluxo de transformação, a palavra de Deus garante no nosso coração que todas as coisas mudam e cooperam para o nosso bem. Que todas as coisas, dando ela ou não o nosso prazer, dando ela, trazendo coisas boas ou não, elas vão cooperar. Mesmo que no momento doa, mesmo que no momento você sofra, você vai entender que tudo tem um propósito lá na frente. Quando nós decidimos a fazer parte deste grupo, de aceitar, obedecer os ensinamentos do Senhor, sabe o que acontece conosco? Nós começamos a observar a vida de Cristo. Não está falando aqui que nós vamos ser semelhantes a esse Cristo? Então nós começamos a observar os seus atos, porque agora você não olha para si mesmo, você não olha para o seu bel prazer, para o seu umbigo, como as coisas eram e estavam na sua vida. Agora você entendeu que você foi predestinada para Ele, você entendeu que você é um pequeno Cristo. Então você começa a observar a vida de Jesus, como Jesus se comportava, como Jesus se comportou diante daquilo que Ele passou, diante da que a profecia revelava a seu respeito e diante das biografias descritas nos evangelhos. Sabemos que o alvo de Deus é operar em nós, em todas as situações, para fazer de nós mais parecidos com o Mestre e replicar as palavras, as atitudes, os comportamentos que Jesus teve. Aqui, queridos, aqui na terra. Ai, mas Jesus era Jesus. Mas Ele veio, carne, osso, corpo, andou aqui na terra, como eu e você, para que fôssemos exemplos, para nós ser seguidores, discípulos dos seus atos aqui, e expressar os sentimentos, aceitável isso, na terra, no nosso dia a dia. Jesus esteve no corpo humano, desenvolvendo o plano da salvação. E eu quero ler com vocês mais um texto. Peguem aí e abram a sua espada. Marcos, capítulo 1, do 35 ao 38. Você vai entender os atos de Jesus, como Jesus era. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 1, 35 a 38. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão, os que estavam com ele procurando Jesus por toda parte,
Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos outros povos, vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Observem aqui, queridos, que Jesus imediatamente, ele não respondeu Simão, que é Pedro. Ele falou assim: Jesus, mas todos estão te procurando. Ele falou para Simão: vem, vamos a outros lugares. Vamos, eu vim para pregar o evangelho, vamos. Aqui, nós falamos que Jesus, ele acordava de madrugada para orar. Isso significa que uma vida de devocional. O devocional que funciona. Mas, irmão, eu não faço devocional de madrugada. De madrugada eu tenho tanto sono, sinto tanto cansado. Eu faço meu devocional, às vezes à tarde, às vezes à noite, às vezes antes de dormir, às vezes até na cama. Eu quero dizer para você, está errado. Devocional é a primeira hora do dia. É os primeiros momentos, o seu respirar, porque você vai entregar o seu dia, por isso que chama devocional. Você vai entregar o seu dia, os seus afazeres, primeiro ao Pai. Depois que seu dia já foi aquele dia corriqueiro, todas as coisas, muitas coisas deram errado, você falou o que não deveria, você ficou estressado, você bagunçou tudo, você perdeu a bênção, saiu de si, saiu do propósito, saiu, sabe, da presença do Pai. Vai entregar o quê? O que Ele vai poder fazer por você se você fez tudo sozinho durante o dia? Primeira hora é do Senhor. Quando você aprender a colocar o seu devocional em primeiro lugar, o seu dia vai bem, as suas atitudes vão bem. O Senhor vai reinar sobre você, sobre tudo que você for fazer, e vai lhe abençoar. Jesus tinha uma vida a sós com o Pai. Quando ele tinha vida a sós com o Pai, ele tinha como Espírito Santo. Porque juntos eles produzem frutos em nós. Jesus desenvolveu um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo. E é isso que ele nos ensina a fazer. É isso que ele nos ensina a observar. Um modelo de exemplo, uma vida devocional em primeiro lugar. E quando observamos atentamente as Escrituras, nós estamos preparados. O tema de hoje, queridos, é preparado, posicionado e ousado. Diga isso para você, profetiza sobre você mesmo. Você também que está em casa, diga assim, ó: eu estou preparado, eu estou posicionado e eu sou ousado. Aleluia. Xarabaxanacantarabaxê. É notório que Jesus estava se preparando. Era notório que Jesus estava preparando para o seu chamado. É inegável que Jesus estava preparando para o seu dia. Ele foi orar, perguntar para o Pai o que fazer. Por que ele não respondeu Pedro? Por que todos estão me procurando? Não, ele ouviu a direção do Pai, o que ele tinha que fazer. Ele tinha que sair dali imediatamente, não interessa quem está procurando. Ele ouviu a voz do Pai: eu preciso ir a outros povos, vamos sair daqui, vamos a outros vizinhos. Quando nós estamos preparados, o ministério, a presença de Jesus
se torna visível e começa a manifestar. Jesus se tornou visível e começou a ministrar publicamente que ele foi o enviado, o ungido, o escolhido, o Filho de Deus. Por causa de uma vida de devoção, de oração na presença. Querido, nós entramos na presença do Senhor, querendo receber a presença, buscando a presença. Mas Jesus era filho, ele entrava na presença do Pai. Ele entrava diretamente para falar com o Pai. Outra coisa notória que Jesus fez, ele era um menino. Os pais deles terreno, José e Maria, iam todos os anos ao templo em Jerusalém levá-lo. Certa feita, aos 12 anos de idade, foram uma multidão para lá para o templo, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Mas quem ficou? Jesus. Jesus ficou. E o interessante é que ele ficou, não foi só meia hora. Não foi 10, 1 hora, como eu e você, 2 horas no máximo, ficamos aqui no templo. Ele ficou 3 dias. 12 anos de idade. Fome, sede, pela presença do Pai. Sabe? Essa passagem está lá em Lucas 2. Quer acompanhar essa história na íntegra? Conhecer bem a vida de Jesus? Leia Lucas 2. Está lá. Você vai encontrar Jesus lá, na presença do Pai. E ele estava lá fazendo o quê? Ele estava ouvindo e ensinando. Ouvindo e ensinando. Ele estava aprendendo, alimentando da palavra do Pai. Ele estava permanente. Ele estava se preparando aos 12 anos para o ministério que ainda estava por vir. Tempo de oração é preparação. Está preparado para orar? Está preparado para levantar de madrugada? Está preparado para sacrificar tempos com o papai? De madrugada bem cedo? O conhecimento, o entendimento que Jesus havia alcançado, o habilitava e o qualificava para cumprir o chamado e o propósito. Estar preparado é uma das características de Jesus, mas que eu e você também não podemos abrir mão. Eu e você. Interessante que eu gosto sempre de compartilhar um pouco da minha vida, da minha casa, porque nós somos cartas vivas. E eu tenho que olhar para mim mesma, né? Eu não posso olhar para a vida do meu irmão. E essa semana, 2 dias atrás, o meu filho Enzo, que tem 10 anos, desde os 7 anos, queridos, ele me pede. Ele fala assim: mãe, eu quero ser youtuber. Mãe, eu quero ser youtuber. Tinha parado desde os 7 anos. E esses dias, né, que nós estamos em casa, né, na presença do Pai, né, nesse isolamento, em família, aguçou mais nele, porque ele tem assistido muito youtuber. E aí ele falou assim: mãe, eu quero ser youtuber. Eu falei assim: tá, mas você já estudou? Você já pesquisou? Você sabe como é que faz? Você já aprendeu? Você já falou com o seu pai? Aí ele ficou calado. Não me respondeu. Querido, quando nós queremos algo, nós temos que preparar para isso. Nós temos que buscar isso. Nós temos que ir mais a fundo.
Às vezes você está cheio de dons e de talentos, mas não mergulha, não prepara. Então isso não lhe sobressai. Isso fica ali guardado até que você exploda de vontade de fazer, que começa a queimar e você começa a buscar, entender e aprender. Ensinamentos, estudo, qualificação vai manifestar o que está dentro de nós. Eu não posso dar nada que eu não tenha. Eu preciso receber primeiro. Eu preciso aprender primeiro. Eu preciso ser cheia primeiro. Como é que eu vou falar do Evangelho se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou falar do Espírito Santo se eu não conheço, se eu não compreendo, se eu não me alimento, se eu não mergulho na presença dEle, se eu não tenho intimidade com Ele? Como é? Imagine você falando de uma pessoa, olha para um irmão aí que você não conhece. Você vai falar dessa pessoa para outra que você conhece, se você nem conhece essa pessoa? Não tem como, queridos, falar daquilo que não conhecemos e daquilo que não sabemos. Está preparado, está vinculado ao conhecimento que adquirimos, que modela o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, está sendo modelada no nosso interior. O preparo acontece no secreto. O preparo acontece no invisível. Aquilo que está dentro de você, ninguém está vendo. Aquilo que vai se tornar visível aos olhos dos outros depende de mim e de você. Mas para isso nós precisamos ir para o secreto. Para isso nós precisamos aprender, buscar. Jesus se preparou para a sua jornada, para tornar público, visível o cumprimento do Pai na vida dele. Se queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus, precisamos estar preparados. Preparar para que um dia isso se manifeste em nós, através de nós. Quando este dia chegar, nós não teremos medo, nós não teremos vergonha naquilo que há de manifestar no nosso interior, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão preparados segundo o seu propósito. Preparo é um filtro que seleciona aquilo que determinará o que há de manifestar um dia. Vamos profetizar sobre nós. Diga assim, você em casa também, diga assim: eu preciso me preparar. Eu preciso estar preparado. E a segunda característica é posicionamento. O ato de nos posicionar é uma postura interior. Não depende de lugar, não depende de pessoas, depende de mim, da minha postura, de como eu recebo e de como eu vou dar, de como eu me preparo para receber ou de como eu me preparo para dar. O preparo institui em exatamente o que deve ser feito. O preparo, ele vai instruir exatamente o que deve ser feito. Preste atenção, essa frase é séria. O preparo instrui exatamente o que deve ser feito. Nem mais, nem menos. Em obediência pela palavra. Porque lemos que nós agora somos muitos Cristos. Exatamente o que deve ser feito. O posicionamento
estimas mudanças, riscos, custos, renúncia, entrega, e com base nisso, nós nos posicionamos. Eu preguei uma mensagem atrás que fala exatamente ao contrário, é isso. De estarmos em casa, de férias, tranquilos, dormindo, acordando a hora que quer, almoçando a hora que quer, por falta de posicionamento. Mas o posicionamento, para mim e para a tua vida, requer renúncia, requer risco. E isso nos faz refletir sobre posicionamento. Você está preparado para posicionar no Senhor? Quando olhamos como Jesus se posicionou, isso se torna não apenas digno de imitação, mas se torna inevitável. Inevitável para esse grupo, eu e você, que somos agora Cristo, se torna desejável, porque lemos lá para aqueles que conheceu. Quando você conhece alguém, queridos, nós somos tocados por essa pessoa. Relacionamentos indesejáveis, nós desfazemos, nós não prosseguimos, mas estar com Jesus, você vai sentir o toque, o amor, a presença, e vai desejá-lo, vai amá-lo como nunca antes amou alguém. Eu acho até engraçado, porque a minha filha, de 6 anos, ela me ama muito. Eu falo assim com muita propriedade. E porque ela está o tempo todo comigo, sempre me imitando, sempre muito perto, muito grudada. Sabe, assim, é muito extraordinário. Só você vendo um amor verdadeiro que você sente isso. E realmente a gente tem uma aliança de amor, eu e ela. E teve um dia que ela foi declarar esse amor sem atos. Porque, queridos, nós temos muito que aprender com as crianças. Em todo o tempo, ela me ensina atos de justiça, de amor. Por que eu falei atos de justiça, de amor? Porque é amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro, ele vem sem peso, ele vem sem procurar nada em troca, ele vem de uma maneira espontânea. E esses dias ela falou assim para mim: mãe, eu te amo mais que tudo nesse mundo. Eu falei assim: filha, eu sei que você me ama, mas do que tudo não pode. Você tem que amar primeiro na sua vida, tem que ser o seu primeiro amor, é por Jesus. Porque só Ele pode fazer você respirar, só Ele pode fazer você me amar. Se você me ama, ama Jesus primeiro. E passou. Aí ela falou, ela profetizou: não, mãe, eu amo Jesus primeiro, depois a senhora. Sempre que ela vai falar desse amor que ela sente por mim, ela sempre coloca essa frase: mãe, eu amo Jesus mais do que a senhora. Assim, isso é muito extraordinário, sabe? Porque ela entendeu o princípio do amor, primeiro a Jesus. Aí depois ela começa a tecer elogios e amores por minha pessoa. Mas assim, é incrível porque ela não esquece do amor de Jesus primeiro. E eu quero voltar a ler aqui, que fala: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Queridos,
você o conhece, você o ama. Se você não o conhece, eu quero te convidar a conhecer esse Jesus. Falar consigo mesmo, eu quero conhecer esse Jesus que essa irmã está falando. Eu quero sentir esse amor, esse toque, desse Jesus que essa irmã está falando. Porque esse Jesus, Ele fala conosco, em voz audível. Esse Jesus, Ele morreu por mim, por você. Ele se sacrificou por mim, por você. E Ele nos predestinou para uma vida de bênção e de vitória. É por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E quando nós entendemos esse versículo e entendemos os atos de Jesus, como Ele foi, não tem como rejeitá-lo. Por causa de todo o preparo de Jesus, Ele entendeu que havia batalhas que somente Ele poderia vencer. Profetiza para você. Eu me posiciono, porque existem batalhas que só eu posso vencer. Eu me posiciono, porque em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, e tudo coopera para o meu bem. Esse Jesus, Ele posicionou 40 dias. 40 dias em batalhas. 40 dias Ele venceu pelo poder da palavra do Pai. Pelo poder da palavra do Pai. 40 dias Ele batalhou e venceu. E depois que Jesus saiu de lá, do deserto, Ele foi mais um momento de oração, na busca do Pai. Ele se encheu do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos guia. Esse Espírito Santo é uma pessoa que nos ama. Jesus se posicionou. A nossa estrutura está na palavra. É na palavra que nós recebemos força, vigor, fé, ânimo, preparo, posicionamento, direção, instrução e compreensão. Olha que Deus maravilhoso. Depois disso você precisa de mais alguma coisa? Nada lhe falta. Não lhe falta força, não lhe falta vigor, não lhe falta fé, não lhe falta ânimo, não lhe falta posicionamento, não lhe falta preparo, nem instrução e nem direção, nem compreensão para viver como Cristo viveu. Você é um pequeno Cristo ou você é um grande Cristo? Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para demonstrar esse Cristo em nós. Ele nos chamou, Ele nos predestinou para pregarmos a palavra, para levarmos esse amor. Ele te chamou, você é escolhido, não importa a sua luta, não importa a sua dor, não importa as batalhas, não importa o que você está passando, saiba que em todas as coisas, você é mais do que vencedor. E em todas as coisas, Ele está cooperando para uma vida nova, para uma vida de transformação, de manifestação da glória do Pai. Jesus nos deu direção através da palavra do Pai, instrução através da palavra do Pai. Ele sabia, Jesus sabia para onde ir, como fazer e quando fazer. E é essa instrução que Ele deixa para mim e para você. Aonde vamos,
Como vamos fazer e quando vamos fazer? No tempo, na hora certa. O posicionamento é discernimento de estratégia. Os discípulos de Jesus seguiam os fluxos, seguiam por onde Jesus caminhava. Mas o tempo dos discípulos, não batia com o tempo de Jesus, porque os discípulos sentiam fome, os discípulos sentiam cansaço, os discípulos eram guiados pelo relógio, mas Jesus não. Jesus não. O melhor alimento para o nosso Senhor era fazer a vontade do Pai. Em João 4, conta outra história, narra uma outra história, que fala desse Jesus, que posicionou na beira de um poço. Ele posicionou ali à espera de uma mulher. Ele posicionou ali para entregar a palavra do Pai. Que o Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele posicionou ali à espera dessa mulher para que uma vila inteira fosse ganha, fosse salva, que uma vila inteira ouvisse o seu evangelho, o conhecesse, que o conhecesse o Pai. Ele posicionou ali, porque aquela mulher foi predestinada a pregar o evangelho, como eu e você. Quanto é importante o preparo para nos posicionarmos no momento certo. Como é importante e o quanto é importante nos posicionar no momento certo. Depois da crucificação, Jesus veio, fez toda a sua obra na terra, e um dos propósitos de Jesus era ser crucificado. E depois dessa crucificação, os discípulos, os 12 escolhidos, eles voltaram à vida de antes. Eles voltaram a pescar peixe. Eles voltaram a ser pescadores, porque o mestre não estava lá. Eles não estavam mais ouvindo a palavra do Pai, porque eles ouviam Jesus, mas Jesus não estava lá, Jesus estava morto. E eles ainda não entenderam que Ele viria, que Ele voltaria. E eles voltaram. Mas o meu e o seu posicionamento, nós não vamos retroceder. Nós vamos ajudar a outros a posicionarem neste evangelho que liberta, que cura, que sara, que transforma, que resgata, que lava, que limpa, que cura, que transforma, que renova. E aí aparece Ele, o Todo-Poderoso Jesus, aparece. E os pescadores falaram: nós não encontramos nada, nós não pegamos nada, Jesus. E Jesus falou assim: mas lancem suas redes à direita. Lance suas redes à direita do barco.
E eles falam assim, ó, pela tua palavra, eu lançarei. E aí, querido, eles se posicionaram. Pelo poder da palavra, eles posicionaram. Você está posicionado nas suas expectativas? Você está mudado? Você está mudando pelo poder da palavra, por causa do discernimento que você agora tem em Cristo. E consegue enxergar e ouvir aquilo que os outros que não conhecem, não enxergaram e nem ouviram. Posicionamento é discernimento de estratégia. Existe um posicionamento adequado e estratégico para mim e para você. Cada um na sua posição. Porque existe um inimigo que converge o tempo todo, se posicionando no mesmo lugar, para nos atacar, para nos tirar da presença do Pai. Entende? Porque agora o seu devocional pela manhã é mais importante do que as coisas, os seus afazeres do seu dia, para você não ser convergido, nem atacado por esse adversário, porque você já terá o colocado em um primeiro lugar, a cada manhã, a cada dia, em todo o tempo. E quando você se reclinar a sua cabeça no travesseiro à noite, você só vai agradecer. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. O meu dia foi precioso, glorioso, porque o Senhor esteve comigo. O lugar adequado é disputado, queridos. É disputado pelo nosso adversário invisível, que são Satanás e seus demônios. Mas também existem aqueles inimigos que são preparados para estarem ali disputando conosco, para cooperar para o nosso bem. Você precisa discernir o que tem disputado o lugar de posicionamento em Deus na sua vida. Diga isso para você. Eu preciso discernir o que tem disputado e posicionado no lugar de Deus na minha vida. O que Deus pode esperar de mim e de você? O que Deus pode esperar de mim, de você? Preparo? Posicionamento? Às vezes, Jesus, Ele mesmo, nos posiciona em lugares estratégicos, sem nós precisar de fazer esforço. Ele mesmo nos coloca no tempo certo, no lugar certo e preparado para fazer o que Deus quer fazer, e também a palavra e a forma de agir. Mas outras vezes, somos nós que nos posicionamos do nosso jeito, do nosso preparo, do jeito que definimos, das nossas estratégias, do nosso conhecer da palavra. Mas isso não tem valia nenhuma. Nada disso atinge o alvo que Jesus colocou para nós. E a terceira característica de Jesus
que observamos nessa passagem de Marcos 1, de 35 a 38, é ousadia. Primeiro, preparo. Segundo, posicionamento. Terceiro, ousadia. Se não tiver ousadia, não adianta o preparo, não adianta o posicionamento. A nossa frase para esta igreja, vindo diretamente do trono do Senhor, através dos anjos, que são os pastores desta casa, diz assim, Provérbios 1, 28. Os justos, ou 28, 1. Os justos são ousados, como leão. Nós temos o DNA de Cristo. Nós somos ousados. A ousadia é tudo aquilo que torna visível no nosso preparo, no nosso posicionamento. A ousadia é a sabedoria em aplicar o que nós sabemos, o que devemos fazer e como devemos fazer em obediência. Eu vou ler de novo. A ousadia é a sabedoria em aplicar aquilo que nós sabemos, aquilo que devemos fazer e como fazer em obediência. Lembra que eu falei que não adianta preparo, posicionamento sem a valia de Deus, sem Deus ter nos chamado e nos posicionado para isso. Diga para você, profetiza na sua vida: eu sou ousado. Eu sou ousado. Em 2 Timóteo 7 diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ousadia tem equilíbrio, queridos. Não é para sair gritando, esbravejando, tem equilíbrio. É dentro de um princípio de obediência. Ousadia é correr risco, é lançar algo que está preparado, tendo uma vida habilitada de testemunho, que nos qualifica e nos habilita a posicionar na palavra do Senhor. Isso é sério. Isso é sério. Não adianta ser ousado e sair enfiando os pés pelas mãos. Tem que ir para o devocional, conhecer a palavra de Deus. Ousadia é correr risco, é lançar sobre algo o que você está preparado, tendo uma vida habilitada, tendo uma vida de testemunho e qualificada, posicionada na palavra de Deus. A ousadia é o potencial revelado, manifesto. É o que te dá ânimo, é o que te dá bravura, é o que te dá intrepidez. Mas dentro de uma vida de testemunho, estas características, elas são visíveis na vida de Jesus quando ele andou na forma de homem aqui na terra. E também precisa estar inserido na nossa vida, na minha e na sua vida. E aí? Eu vou lançar umas perguntas para a gente encerrar. Para você refletir no seu lar. Para você refletir agora. Para você colocar sua vida diante do Senhor. Qual é o material? Quais são os conteúdos que você tem absorvido para este preparo? Por que não tem se tornado visível? Aquilo que eu tenho absorvido em conhecimento tem modelado o meu entendimento. Aquilo que eu tenho absorvido em conhecimento tem modelado
o meu entendimento. Nós somos cartas vivas. Quais são os adversários que têm ocupado o posicionamento valioso de Jesus? Quais são os adversários que têm ocupado o posicionamento valioso de Jesus na sua e na minha vida? O posicionamento exige de nós esforço e a intencionalidade de enxergar a posição certa. O posicionamento exige esforço. E quais são as atitudes que têm roubado a ousadia do nosso coração? A palavra do Senhor diz lá em Romanos 2:12, 12:2, melhor dizendo, fala para a gente não conformar, mas transformar a nossa mente. A mente moderada é a mente equilibrada, assegurada na mente de Cristo. Corramos riscos necessários em Deus e avançaremos, nos atrevemos para alcançar o preparo, o posicionamento e a ousadia em Jesus. Essas 3 características têm que estar visível na nossa vida cristã, na nossa vida diária. E não é só porque nós queremos mais de Jesus, nós queremos muito mais de Jesus. Isso é também você tratar o seu caráter, tratar o seu eu. Porque aquilo que você tem no seu interior é aquilo que você é. Como é que você é conhecido no seu trabalho? Como é que as pessoas te veem na sociedade? Como é que as pessoas te veem e te conhecem na igreja, no seio familiar, na parentela, os amigos? Como eles te veem? Como eles te conhecem? Eles desejam estar na minha e na tua presença? Ou eles desviam de nós? Nós estamos numa jornada. Nós estamos numa jornada. E essa jornada, queridos, de aperfeiçoarmos no Senhor, de nos prepararmos e de nos posicionarmos no Senhor e ser ousados no Senhor, ela é dia após dia. Ela não é só nesse culto, ela não é só nessa mensagem, ela continua em nós. Nós estamos preparados. Todos os dias nós temos que seguir a nossa jornada de sermos parecidos em Cristo. Eu quero convidar a você a ficar em pé, aclamar o Senhor, o ministério de louvor, adorar o Senhor.
Aleluia, Senhor. Amado Espírito Santo. Papaizinho querido, toca nas nossas vidas. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos lares. Papai, queremos ser transformados de dentro para fora. Queremos nos posicionar no Senhor. Papai, queremos ser preparados, instruídos pelo Senhor, ousados como o Senhor. Queremos continuar observando a Tua vida, Jesus. Queremos conhecer-te cada dia mais. Deus, que todas coisas cooperam para o nosso bem. Continua, Senhor, continua fazendo. Não importa o que eu estou passando, não importa o que estou vivendo. Eu quero ser transformado. Eu quero ser, Senhor, a resposta, Senhor Jesus, para o propósito que o Senhor me chamou. Deus, recebe cada um dos teus filhos, papai, que sejam transformados, papai, que eles venham conhecer o Senhor. Rasgue os céus, Senhor, rasgue os céus, Senhor. Que o Senhor seja glorificado e exaltado. Que o nosso primeira hora do dia, Senhor, seja tua, seja